Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Vamos lá? Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses 4:10. Vamos ver até onde vai dar para ler, porque já está bem em cima, mas Deus vai abençoar. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Amém. E amém. A Dani às vezes chama a minha atenção, fala que eu prego a palavra de trás para frente. E que às vezes a mente da gente é um pouco atribulada. Você está lendo e a cabeça já está trabalhando, né? Ou, exato. Melhor crer por fé, que é o Espírito Santo de Deus, trazendo inspiração. Mas Paulo era cheio de graça, sabe? Literalmente. Os santos, todos os santos vos saúdam. O homem estava preso, gente. Principalmente os que são da casa de César. Não tinha crente em Roma. Não nessa ocasião. Agora, André, irmão, o homem preso anunciava Cristo de dentro da prisão para os guardas, para as pessoas que se relacionavam com ele lá dentro. E agora você imagina os filipenses quando recebem essa carta, falam, não estou acreditando que esse homem preso está anunciando o evangelho de Cristo lá, e as almas estão sendo ganhas para o Senhor. Irmãos, glória a Deus. Queridos irmãos, algumas prisões que são acrescentadas na nossa vida é para a glória do nome do nosso Deus. Algumas coisas que nós passamos é para fazer a nossa fé melhor, é para acrescentar a nossa confiança no Senhor. Quando que a fé se manifesta? Na necessidade. É na hora da necessidade que ela se manifesta. E até então, ela está ali, meio que aparentemente aos nossos olhos, nossos fracos olhos, adormecida. E muitos de nós podem dizer não ter fé. Você quer ver um ato de fé que tem uma multidão exercendo nesse exato momento? Está nos ouvindo. Gente, verdade. Nós somos pessoas simples, não temos instrução elevada, e você está lá ouvindo, crendo que Deus vai pegar esse vaso de barro cheio de falha e vai falar com a tua alma. Como oração, a irmã ainda agora falou, que oração linda, a irmã Vanilda mandou aqui de alumínio, que oração linda, glória a Deus, porque o coração está cheio de fé. Então quando a terra é fértil, qualquer coisa que você puser lá nasce. É assim o coração do crente, aleluia, glória que ama Deus, glória ao nome do verdade. Senhor. O coração, a palavra fala de um coração dilatado, né? Não é delatado, delatar é entregar, dilatado, aberto, para receber a palavra de Deus. E, irmão, o que tiver fora do lugar na tua vida, o Senhor vai pôr. Mas a palavra de ordem aqui é dizer que aonde está a nossa força? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
No Senhor eu posso todas as coisas. E é isso que eu quero pôr no coração da Irmandade, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você creia, irmão, em nome de Jesus Cristo, que você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Essa enfermidade, essa guerra, essa porta que você tem batido para que se abra, no nome do Senhor Jesus, no teu Deus que te fortalece, a causa é ganha, a causa é tua, a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus. Meu Deus. Como que um relacionamento com Cristo, com o sobrenatural de Deus, muda a vida das pessoas? Os irmãos pensam que Paulo, quando foi encontrado com o Senhor, que podemos entender que ele levou uma trombada do Senhor Jesus no caminho, né? Saulo, Saulo. E o Senhor tem essa mania de mudar nome, né? Esse nome não é bom não, eu vou mudar teu nome. De Saulo para Paulo, de Abraão para Abraão, de Saraí para Sara. Deus não tem prazer em nada que desagrade, ou seja, em nada que não agregue. Então ele vai lá e ainda fala: do teu passado não me lembrarei. Ele apaga literalmente. E às vezes nós não conseguimos perdoar nosso irmão, não conseguimos perdoar quem está perto de nós. O Todo-Poderoso, o alvo da perfeição, perdoa e você não perdoa. Receba a santa paz de Deus em nome de Jesus Cristo, irmão. Muitas pessoas falam: eu perdoo, mas não esqueço. Então você não perdoou. Mas hoje Deus vai limpar a tua memória, vai tirar do teu coração toda essa amargura e vai pôr nos teus lábios licor de favos, que é a santa palavra de Deus. E toda a amargura do teu espírito será aplacada pela doçura da santa palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. E aí o Senhor aparece com ele, para ele, quando ele recebe aquela conversão, talvez por susto, ficou cego. Imaginemos nós o susto que ele não levou. Para um homem cético daquela forma, era muito prático, ele conhecia tudo na prática. Doutor na lei, gente, não era um à toa. Aí vai lá, é Ananias, né, que encontra com ele. O Senhor manda Ananias, fala: tá me tirando, Senhor. O homem muito persegue os teus santos. E muito padecemos por conta dele. Vai lá, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho entre os gentios. Irmão, Deus é estrategista. Deus põe a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, com os relacionamentos certos. Irmão, tudo está de... Deus não se dá ao acaso. Deus não vai levando a vida de uma forma dissoluta. Tem uma religião chamada Seicho Noye, e eles falam muito do arquiteto do universo, e eu concordo plenamente. Ele tem tudo projetado, ele tem tudo esmiuçado nos mínimos detalhes. Irmão, cada piscada do teu olho está prevista por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada movimento, cada respiração tua, cada batida do teu coração está sincronizada, onde começa e onde termina. Quando você era apenas uma semente, até agora você ser o que você é. Tudo está no projeto de Deus. Você pode ter as coisas fora do controle, mas Deus tem tudo na palma da sua mão, irmão. Glória, Senhor. O Senhor tem tudo, tudo, tudo. Aí sabe o que acontece? Ele recebe o anúncio de Cristo, se entrega, acredita fielmente, aí é enviado para a Arábia. Peraí, ficou 3 anos, né? Peraí, amigo. Você conhece a prática, você conhece a teoria, né? Agora eu vou te mostrar o evangelho na prática. Irmão, conhecer a palavra é maravilhoso. Literal. Que não é o meu caso, todos nós sabemos. Mas isso aqui é uma mata virgem. Sem o guia você se perde. Mas se perde um tanto que você começa a praticar heresia e até algumas blasfêmias, porque isso aqui é interpretação. Mas quando o Espírito Santo vem sobre a nossa mente, esse livro que até então parece um livro qualquer, vira a palavra da vida eterna. Glória. Aí ele deixa de ser um livro, ele vira a palavra da boca de Deus. E Paulo teve essa experiência e chegou nessa oportunidade que nós lemos aqui, e ele tinha um bom relacionamento com Filipenses, e ele fez questão de frisar que quando ele começou a missão, a galera largou ele. Ele falou: nenhuma das igrejas se comunicou comigo quanto a dar ou a receber, senão vós, ó Filipenses. Dinheiro, provimento, sustento. Ele estava pelo evangelho. E a igreja de Filipos falou: não, nós estamos preocupados, nós vamos te ajudar. Mandou por Epafrodito suprimento, material, e Coríntios era só o problema, era briga. Ele tem que ir lá, tem que ensinar a fazer a Santa Ceia, tem que ir lá, tem que pôr o véu, porque pensa num povo contencioso. Mas, irmão, tudo isso vem para salvação. O mais crente, o menos crente, o mais forte, o menos forte, o mais intelectual, o mais indouto, tudo é dom de Deus, e todos recebemos a graça, o favor gratuito de Deus. E essa manhã Deus está mandando essa palavra para dizer: você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
É simples assim. Então eu quero que a Irmandade que está ouvindo a palavra, mande aqui essa frase: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, a tua sorte não está num jogo de carta, tua sorte não está no biscoitinho da sorte, tua sorte não está no realejo do periquitinho que tira sorte lá quando o homem toca musiquinha. A tua sorte tem um nome, glória a Jesus, e ainda tem um adjetivo, chama-se Jesus Cristo, Rei dos Judeus, glória o nome do Senhor, Rei dos Reis, glória o nome do Senhor. Nabucodonosor, irmão, quando usurpou os reinos em volta, que ele foi tomando tudo aquilo em volta como um câncer, como uma doença, queridos irmãos, ele foi se intitulando Rei de Reis. Isso está bem dito na palavra, Rei de Reis, mas o que fala contigo é Rei dos Reis, Rei de todos os reis, Rei de toda a terra, aquele que tem o mundo na palma da sua mão, aquele que tem a sua necessidade na palma da sua mão. Então profetiza agora sobre a tua vida: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode tudo no Senhor Jesus. Você pode passar nesse concurso, essa porta pode se abrir, essa doença pode ir embora. Ô irmão, a medicina está muito avançada. Ninguém anda dando diagnóstico errado assim à toa, não. Isso é a mão de Deus, irmão. Glória a Deus. A minha esposa, Dani, foi curada aqui na rádio. Numa ocasião difícil que o nosso ministério enfrentava. Eu atendia 48 igrejas em 4 estados, cuidava da administração sozinho, era mais de 300 igrejas, cuidava das assembleias, da reunião ministerial, atendia no bairro do Limão. Ela me aparece em casa com o resultado de exame: 3 nódulos num seio e 2 no outro. Tomado. E aquele desespero, e médico marcando rápido porque a coisa estava séria. Deus usando do servo de Deus na rádio. Numa madrugada eu pedi oração, ora pela minha esposa, irmão, e ele profetizou pela rádio: em nome de Jesus Cristo, essa enfermidade vai sair agora. E quando foi na semana seguinte, fizemos outra ressonância, não tinha nada, não tem até hoje. Glória a Deus. Então esse é o poder do nosso Deus. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. E muitos falam: Deus confunde a medicina. Não. Ele só mostra para a medicina que eles têm limites. Glória a Deus. E são muito bem-vindos, são anjos de Deus na nossa vida. Mas quando eles falam não dá, o Senhor diz: então passa para mim esse caso que comigo dá. Glória a Deus. E dá, irmão. E hoje Deus te manda profetizar por essa palavra. Tem jeito. Glória a Deus. Glória tem a Deus. Solução. Tem saída. Tem porta aberta. O diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. O socorro do crente vem da tampa, vem de cima, Aleluia. Vem do alto. E hoje Deus manda te dizer, como está no hino 203: olha para o alto, de onde vem a luz, e verás então a glória de Jesus. Olha para o alto, irmão, estenda tuas mãos para cima e segura na mão de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém. Então hoje o fraco é cingido de força, o incrédulo é cheio de fé, aquele que está frio é aquecido pela virtude do Espírito Santo. Aquele que quer largar a mochila, Deus te enche de ânimo e de força. Vai, eu sou contigo. A vitória do povo de Deus. Amém. A vitória da igreja de Deus. Então, queridos, recebamos essa santa palavra nos nossos corações. E fica com isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Guardemos essa santa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém.